Você já parou para pensar que a forma como você vive tem relação com a forma como seus pais viveram e os seus avós viveram? Eu vou apresentar como reconhecer padrões emocionais que existem na sua família e afetam a sua vida. Eu sou Rodrigo Rocha, eu facilito constelação familiar desde 2012 e eu apresento a constelação familiar de uma forma que você pode utilizar os princípios sistêmicos no seu dia a dia. Quando eu falo de padrões emocionais, eu me refiro a formas de agir influenciadas por sentimentos. Por exemplo, se você observar como você lida com dificuldades e quais são as dificuldades que surgem na sua vida, e você observa na vida dos seus pais, o que tem em comum a sua maneira de viver com a maneira dos seus pais e dos seus avós? Quando você observa que existe um padrão, a tomada de consciência é o começo para você se liberar do efeito desse padrão emocional. Um exemplo de padrão emocional, por exemplo, é a forma de lidar com a tristeza. Dentro de uma família, cada pessoa lida de uma forma diferente com a tristeza. Alguém pode comer demais, com uma forma de lidar melhor com o incômodo da tristeza. Outra pessoa pode se afundar no trabalho e viver em função dele e não estar disponível para relação com os outros. Alguém pode se afastar da família e ir morar num lugar distante. Então existem várias formas de lidar com a tristeza. E como não existe uma forma única, é difícil reconhecer que no fundo pode haver uma tristeza que faça parte do campo familiar. Então o padrão emocional que eu falo ligado à tristeza é a não aceitação da tristeza. Quando um padrão emocional é reconhecido e aceito, é mais fácil de lidar e você não fica vítima dele, porque ele funciona no plano de fundo das relações. No meu caso, eu sempre fugia da tristeza, eu nem me percebia com momentos de tristeza porque eu sempre me mantinha ocupado. Estava sempre fazendo coisas, fazendo atividade física. Se eu estava triste porque alguma coisa aconteceu, discuti com alguém ou terminou um relacionamento, eu logo me ocupava. Seja fazendo cursos, seja correndo, gastando energia, andando de bicicleta. Só que o problema disso é que ainda é uma fuga. E quando eu falo que o padrão emocional que eu identifiquei na minha vida tinha a ver com uma tristeza, foi porque quando eu me abri para sentir, me abri para acolher a tristeza, eu passei por uma experiência de perda e a tristeza não passava. Passou 1, 2, 3, 4 dias e eu continuava sentindo um aperto no peito, um peso e uma dificuldade de respirar. E quando eu ficava em casa, sozinho, no quarto, a sensação era pior ainda. E aí nesses dias que eu comentei, eu precisei sair, ficar em lugares abertos e só voltar para casa bem tarde, para voltar cansado, deitar e dormir. Quando eu fui constelar esse tema da tristeza que eu estava sentindo, que eu não estava conseguindo lidar, uma coisa que eu vi na constelação é que havia um padrão de tristeza que vinha da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Quando eu olhei e incluí essas pessoas na constelação e deixei com elas o que era delas, eu senti um alívio da tristeza. Não quer dizer que eu nunca mais vou sentir tristeza. Tristeza é um sentimento natural, faz parte da vida. O que mudou é, eu deixei de sentir uma forma de tristeza, uma intensidade de tristeza que não era só minha, que também era da família. Quando eu devolvi e incluí as pessoas na constelação, isso aliviou. E por que é importante reconhecer um padrão emocional? Porque isso te dá a liberdade de perceber se você está se guiando por um padrão emocional ou por você mesmo. Padrões emocionais são maneiras de comportar a partir da emoção que se sente. Eu imagino que você já ouviu falar de alguém que era alcoólatra, o pai também era, o avô também era.
ou de uma mulher que tinha um pai alcoólatra e acabou se casando com alguém alcoólatra também. Essas são histórias que a gente comumente escuta. Então, reconhecer que existem padrões emocionais que se repetem na família é uma forma de você, com a tomada de consciência, escolher agir pelo que você quer e não pressionado ou empurrado por esse padrão. Quando você, numa constelação familiar, trabalha a influência que te limita e que vem da sua família, numa sessão você tem a oportunidade de liberação e de liberar o que não é seu. Quando você devolve um padrão de sentimento para o campo familiar, você fortalece as pessoas da sua família e se fortalece. O convite que eu tenho para você é entrar em contato pelo site, que o link vai estar em algum lugar por aqui, para se inscrever para fazer a sua constelação familiar em sessão online ou presencial e para obter mais informações. Bom, é isso. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.